Boa tarde, vocês estão bem? A aula de hoje é sobre filosofia. Para vocês acompanhar a professora Lili, vocês vão abrir o livro didático na página 6. Então, bem aqui, ó, na página de número 6, tá bom? Nós iremos iniciar a aula de hoje falando a respeito do pensar, né? Todos nós, no momento da vida, pensamos em algo. Então, essa página fala de uma menininha que ela vive pensando nas coisas. Tudo que ela vê, ela já tem um pensamento. Então, a professora fará a leitura com vocês desse textinho, né, que se chama Filosofia Brincante. E depois teremos algumas perguntinhas para responder. Combinado? A professora vai começar. Então, o texto fala do pensar e se chama Filosofia Brincante. Isso tudo eu vejo e levo para a minha imaginação. Bichos, plantas, objetos. Aí tem coisas de montão. Se tem umas que eu encontro e que dá até para tocar, outras vêm só na cabeça. São só coisas de pensar. E quem escreveu foi Márcia Tiburi. Então, aqui conta a história de uma menininha que tudo que ela vê já surge um pensamento. E podem ver na imagem ó, que ela está pensando em animais, né? Em música, em flores, são os pensamentos dessa menininha. Mas daí, na página de número 7, terá uma continuação. Só que antes está pedindo, pinte a ilustração desta página, enquanto isso observe o que a menininha está pensando. Então, olha o texto que nós lemos juntos, né? Ó, e vocês vão pintar. E olha só no que ela pensa. Várias coisas que ela pensa, né? Como nós também podemos pensar em várias coisas. Então, depois de ler, pintar com bastante capricho, você vai virar o livro na página 7 e vai conversar com a mamãe. Como não tem os coleguinhas do lado, pode ser com a mamãe, com o papai, com os irmãos, se você tiver. E você vão conversar sobre os pensamentos, né? O que passa na sua cabecinha? O que passa na cabecinha de pessoas da sua família, né? Vocês vão pensar, vão conversar, vão ficar pensando. Depois disso, você vai desenhar um dos seus pensamentos preferidos nessa conversa. Qual foi o seu pensamento preferido? Aí você vai registrar aqui, vai desenhar na página 7 qual foi o seu pensamento preferido. Combinado? Aí depois, na página 8, chegou a fase de fazer perguntas. Nós acabamos de falar do pensar. Então, se nós pensamos, olhamos para alguma coisa, irão surgir as perguntas. Por exemplo, como? Por quê? Onde, né? Então, essa página tem os balãozinhos que quando nós começamos a pensar, surgem várias perguntas, né? E esses balões nos permitem a realizar essas perguntas. Por exemplo, como você era na educação infantil? Pergunta. Ou, por que você tem cabelos compridos e não curtos, né? Então, várias perguntas. Você olha para determinada coisa e surgem perguntas, né? Que levam você a pensar o porquê disso, o porquê daquilo, né? Então, essa menininha tá aqui, ó, cheia de pergunta. E com ela vem um texto de uma garotinha muito curiosa, que se chama Uma Pequena Filósofa. Lá na página 9, vocês irão fazer a leitura, juntamente com alguém da sua família, que estiver na sua casa, a leitura da Pequena Filósofa. E essa Pequena Filósofa, ela é muito curiosa, é muito legal. O professor me já leu, agora vocês vão ter que ler. Então ela faz muitas perguntas, por que disso, por que daquilo, de tão curiosa que ela é, danadinha. Depois de ler o texto, vocês terão que encontrar no texto o ponto de interrogação. Lembra que nós já havíamos estudado sobre ele? O ponto de interrogação serve para fazer interrogações, para fazer perguntas, né? E na página de número 10 tem um ponto de interrogação. Olha só, cheio de ponto de interrogação, né? E tem um textinho que fala um pouquinho, vou ler para você. Você já viu este sinal em outro lugar? Ele se chama ponto de interrogação. Interrogar é o mesmo que perguntar. Por isso, o ponto de interrogação é utilizado na escrita para indicar
quando há uma pergunta. Então, se você quer fazer uma pergunta ou quer saber algo, nós podemos, no final da frase, no final da pergunta, tem que acrescentar o nosso amigo ponto de interrogação. Por exemplo, se você está brincando com um amiguinho novo e você quer saber onde ele mora ou qual é o nome dele, você pode interrogá-lo. Por exemplo, qual é o seu nome? Onde você mora? Como você veio para cá? Então, tudo isso são perguntas, né, que requer um ponto de interrogação, combinado? Então, depois de ler o texto, a pequena filósofa, vocês vão circular todos os pontos de interrogações. Olha só, o meu já está circulado, ó. Todos os pontos de interrogações vocês vão circular, combinado? Depois de circular, aí na página 11, né? Vocês também vão conversar com o papai sobre esse texto, né? Por que essa garotinha era tão curiosa? Então vão conversar, bater um papo, aí vai ser a sua vez. Você vai ter que escolher algo que você gostaria de saber. Porque a garotinha tinha um monte de curiosidade. Por que isso? Por que aquilo? E agora será a sua vez. No espaço da página 11, no exercício 5, ó, no exercício 5, nesse espaço aqui, vocês terão que desenhar algo que vocês gostariam de saber. Então, vocês vão pensar, o que eu gostaria de saber? E vão desenhar aqui. E depois pode compartilhar. Eu sei que ainda nós não, né, retornamos para a sala de aula. Mas você pode compartilhar com o papai. Ou, de repente, pode mandar para o Positivo On, se quiser que a professora dê uma olhada, tá bom? Todas as atividades que vocês forem fazendo, vocês podem mandar para lá, que a professora também está acompanhando, tá? Ah, professora, gostei daquela aula, gostei daquela atividade, pode enviar, que a professora vai dar uma resposta para vocês, tá bom? Então, sempre que tiver algo na aula que você quer compartilhar com a professora Lili, quer que a professora Lili veja, que nem agora hoje, ó, tem atividade de desenho. Ah, eu queria mostrar para a professora Lili. Vocês podem colocar lá na Positivo On ou enviar por e-mail que a professora Lili também vai responder. Combinado? Então, a aula de filosofia por hoje é só, tá? Mas lembra, tem que utilizar, ó, pensamentos, vão pensar, vão conversar e vão desenhar o que vocês gostariam de saber e qual o seu pensamento preferido, tá bom? E depois podemos estar vendo juntos, tá? Esses desenhos. Então, a aula de filosofia por hoje é só. Espero vocês na próxima aula de filosofia e nós iremos trabalhar ainda sobre as perguntas, né? Nós iremos estar olhando para essa imagem aqui, ó. A próxima aula vamos trabalhar com esta imagem, né? Olhem bem, hein? Já vão treinando. E vamos conversar um pouco olhando para essa imagem. Mas isso é na próxima aula. Combinado? Até mais!